dia de hoje é o estudo do nosso Livro dos Médiuns, 18º encontro, hoje teoria das manifestações físicas. Então, antes um pouquinho de começarmos a ler, como de rotina, vamos buscar nosso evangelho e vamos tirar aqui uma mensagem para a nossa reflexão, pedindo aos espíritos de luz que nos acompanham, que nos iluminam, que nos amparam, que nos dão a segurança de que da nossa boca saia as melhores palavras e do nosso pensamento as melhores interpretações capazes de serem verbalizadas como forma de divulgar, esclarecer, ensinar, estimular o aprendizado. E disse Jesus, amem seus inimigos, capítulo 12. Disse Jesus, aqueles que o escutavam, aprenderam o que foi dito, amem o próximo e odeiem os inimigos. Porém, eu digo a vocês, amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam, orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai que estás nos céus, que faz nascer o sol entre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amarem apenas os que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E saudarem apenas os irmãos próximos, que estarão fazendo mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Porém, eu digo a vocês que se não aplicarem uma justiça maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Essa provocação é pesada, né? A gente amar aquele a quem a gente não tem afinidade, a quem a gente tem desconforto, a quem a gente tem dificuldade, a quem nos causa constrangimento, reações das mais diversas e faz florescer as nossas piores inclinações que ainda brotam. Então, sob a bênção dessa reflexão, a leitura do Evangelho, com a espiritualidade amiga presente, nós vamos começar o estudo do capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Boa tarde, Vanessa, seja bem-vindo. E esse capítulo vamos ter o estudo, então, dos movimentos e suspensões, ruídos, aumentos e diminuição do peso dos corpos. Aqui, essa etapa do Livro dos Médiuns já começa com alguns esclarecimentos. A gente pensa, eu vi a tua live, Luiz Fernando, estava muito bom, o debate de vocês foi muito legal. Parabéns, essa tua estratégia, essa tua proposta de divulgar as parábolas está maravilhosa, um beijo. Bom, vamos começar então aqui no item movimentos e suspensões, ruídos. Item 72. A existência dos espíritos, tendo sido demonstrada pela razão dos fatos, assim como a possibilidade deles agirem sobre a matéria. Resta agora saber como essa ação ocorre, como eles fazem para mover mesas e outros corpos inertes. Oi, John? A primeira explicação que surge naturalmente foi a que nós também tivemos. No entanto, ela foi contestada pelos espíritos, que nos deram uma explicação totalmente diferente, a qual estávamos longe de esperar, e esta é uma prova evidente de que sua teoria não era um pensamento nosso. Ora, qualquer um poderia ter tido esse primeiro pensamento, como aconteceu conosco. Quanto à teoria dos espíritos, acreditamos que jamais pudesse ocorrer a alguém. É fácil reconhecer quando ela é superior à nossa, pois, embora menos simples, dá a solução de um grande número de outros fatos para quais não se achava uma explicação satisfatória. Então, oi Su, boa tarde. Ele começa aqui nos mostrando que a primeira reação ao conhecer a manifestação espiritual foi aquela manifestação humana. E aí os espíritos, no diálogo, passaram a dar esclarecimentos. Vamos ver o que eles disseram, então. No item 73 diz que a partir do momento que se conhece a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que ele pode exercer sobre a matéria,
E os fatos de aparição em que se vêem mãos fluídicas e mesmo tangíveis apanhar objetos e transportá-los, seria natural acreditar que o espírito se servia simplesmente de suas mãos para fazer girar a mesa e que levantava no espaço com a força dos seus braços. Bom, aqui já tem algumas informações interessantes para a gente prestar atenção, porque é conhecer a natureza dos espíritos, sua forma humana. Ou seja, uma dúvida que às vezes nos perguntam: como são os espíritos? São fluídicos? É aquele fantasminha? Ou eles têm a mesma forma que a gente? Quando a gente desencarna, a gente mantém essa forma? E aí ele começa a nos esclarecer que nós mantemos a mesma forma. E a literatura espírita vem nos mostrando que, pelos relatos feitos pelos espíritos, que a forma que nós temos aqui, nós retornamos ao mundo espiritual com ela. E nós podemos, em determinado merecimento, vir a resgatar a forma física que nós temos na eternidade, né? A forma com que nós fomos concebidos por Deus, na forma que nós nascemos como espíritos puros, iniciando a nossa trajetória, e a gente consegue ter esse ajuste espiritual, da mesma forma que a gente pode destruir. Também a literatura espírita nos fala sobre os espíritos ovoides, sobre os espíritos que desgastam a sua estrutura perispiritual diante das escolhas e das práticas. Há inúmeros livros que abordam isso e eu estou tentando lembrar aqui, tem alguns livros do André Ruiz, né, que é um médium que tem Esculpindo o Próprio Destino, fala muito sobre os ovoides, o desgaste. Também tem vários, depois até posso relatar, agora me fugiu o nome. Mas continuando, ele diz assim: mas nesse caso, no caso específico em que havia as manifestações, nós estamos estudando os inícios. Qual a necessidade de um médium, então, para que um espírito fizesse a manifestação física, para que ele pudesse manusear a mesa, erguer a mesa e poder jogá-la de um lado para o outro, capaz de traduzir e codificar as informações e responder. Deixar aqui. Oi, Aninha, bem-vinda! Seja bem-vinda à nossa aula, Ana. Que bom tê-la aqui. Você prometeu que vinha e nós estamos aqui felizes com a tua participação. Então, oi, John, bem-vindo. Estou terminando de ler o item 73, que nós estamos esclarecendo aqui os questionamentos que, para que o médium, se o espírito é capaz de pegar uma mesa, como eu pego esse livro aqui, e levar, erguer, levar para um lado e para o outro. E aí estão nos explicando os espíritos nesse item o porquê do médium. Ajeitei a minha câmera aqui para ficar enquadrada agora com a tua participação. E aí ele diz: o espírito não pode agir sozinho. Afinal, o médium, que quase sempre dispõe suas mãos em sentido contrário ao do movimento, ou não as dirige em sentido algum? Evidentemente, não pode estar ajudando o espírito com ação muscular qualquer. É aquele questionamento intrigante, né? O espírito, a manifestação espiritual, até que ponto que o médium interfere na participação. E ele segue, então, explicando isso. Então, deixemos falar primeiro os espíritos que interrogamos a esse respeito. Que as primeiras perguntas, aqui no início, ele fala que a reflexão humana é uma reflexão inicial e que ele mesmo teve. E os espíritos foram esclarecendo e agora começamos o relato, é onde esse livro começa a ter uma dinamicidade de esclarecimento do que é a mediunidade e como ela se processa. Bom, as respostas a seguir, no item 74, diz ele, nos foram dadas pelo Espírito de São Luís. Elas depois foram confirmadas
por muitos outros. Lembrando que um cuidado que Kardec teve, e quando a gente começa a estudar um pouco mais a vida de Kardec... Oi, Gracinha, oi, Salomão. Quando a gente começa a estudar a vida de Kardec, a gente percebe que as manifestações espíritas não ficavam reduzidas ao grupo que Kardec estava. Fervilhava isso na Europa, fervilhava na América, no mundo. Em diversos pontos aconteciam manifestações. Kardec foi o que codificou, o que estruturou e nos deixou esse presente maravilhoso. Mas ele também teve o cuidado de fazer com que cada informação fosse confirmada, fosse aferida, verificada. E a primeira pergunta que ele faz é sobre o fluido universal. Ela é uma emanação da divindade? E os espíritos? É nada. Não, não. É uma criação da divindade? Aí tudo é criação, exceto Deus. O fluido universal é ao mesmo tempo elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. E na pergunta, ele tem alguma relação com o fluido elétrico, do qual conhecemos os nossos efeitos? Os seus efeitos? É o seu elemento. 5. Em que estado o fluido universal nos apresenta em sua maior simplicidade? Para encontrá-lo em sua simplicidade absoluta, seria necessário remontar até os espíritos puros. Em seu mundo, ele está sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que os cerca. Entretanto, vocês podem dizer que o estado que mais se aproxima dessa simplicidade é do fluido que denominam fluido magnético animal. Bom, antes de prosseguir, eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões que a gente encontra sobre o fluido universal em outras literaturas, para tentar esclarecer e não ficar nessa afirmação mais direta. Existem vários livros que nós podemos tirar essa informação e tirar esclarecimentos. Um deles é esse livro de André Luiz, psicografado pelo Chico, que o primeiro capítulo, esse é o Evolução em Dois Mundos, é o 10º livro da série do André Luiz. Que André Luiz é o mesmo do Nosso Lar é o primeiro, para quem não conhece, são 15 ou 18 livros, esse é o 10º que ele faz um diálogo entre a evolução do espírito, seja aqui na Terra, a cada encarnação, e seja na erraticidade. Ele começa a mostrar para nós que, ao voltarmos para o mundo espiritual, ninguém vai para sua nuvenzinha, catar a sua arpinha e viver e descansar, como muitos dizem, depois eu vou dormir para o resto da vida, depois que eu morrer. A conversa que ele nos mostra não é bem essa. Né, John? Os espíritos também lhe contam que tu vai trabalhar muito. Eles nos contam que tem hospitais, que tem trabalho, que tem estudo. E nesse livro aqui, ele tem uma fala que eu gostaria de ler para dizer. Ele fala, o capítulo é todo sobre o fluido cósmico. E uma coisa interessante é a significação dada a isso. Plasma divino, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, essa fala diz que o fluido cósmico, o fluido universal é algo muito maior e nós somos insignificantes amebas desse processo todo, fazendo uma relação direta de quão pequenos nós somos. E ele conclui o capítulo dizendo assim, que, na essência, toda a matéria é energia, tornada visível, e que toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação.
cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é seu eterno princípio. Então, compete-nos anotar que o fluido cósmico, ou plasma divino, é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. É muito lindo isso, né? E nos mostra o quão grande, quão magnífico Deus é. E como ele foge daquela imagenzinha do velhinho sentado na nuvem, com um cajado, sendo rude, cruel, que a todo tempo faz uma vingança. É equivocada. Essa foi uma mensagem para nos alertar num determinado momento. Foi uma forma de conter o nosso lado brutal, o nosso lado humano grotesco e nos humanizar para nos melhorar. A gente sempre precisa entender que as informações trazidas, elas vêm num determinado momento. E uma forma de comunicar e de melhorar. E o Deus mau foi o momento, o Deus vai, isso é pecado, Deus vai punir, e que vem da época dos deuses, era uma forma de conter o lado animal humano, para que começasse a se valorizar o ser humano e o espírito. Tem algum comentário, John, que eu tenho mais uma leitura legal aqui? Eu gostaria só de trazer uma teoria científica, mas antes, né, peço licença aqui para agradecer a participação aqui da dona Gracinha, do seu amor de todos, mas hoje em especial ao Caldeira, o nosso conciliador aqui de uma das varas trabalhistas aqui de Florianópolis, que tem acompanhado aqui o nosso trabalho. Seja bem-vindo, Caldeira, sempre conosco aqui. E agradecer também ao João Vitor ali, o neto da Marilda, né, também acompanhando com a gente. E antes de entrar na próxima leitura, eu quero trazer aqui, mãe, ali na pergunta de número 5 ali que você colocou, em que estado fluido universal nos apresenta em sua maneira... A última. Isso, na 5. Quando ele coloca ali, em relação ao fluido que mais se aproxima hoje da simplicidade, é o fluido magnético animal. Eu gostaria de fazer um adendo nessa fala para explicar o que é esse fluido para a gente poder evoluir melhor no estudo, né? Ótimo. Bom, eu sempre fui um grande amante da ciência, sempre gostei muito, e lembrei até, estudei sobre esse fluido cósmico, energético, animal, e ele vem da teoria chamado como mesmerismo, né, que é do Franz Anton Mesmer. E ele trouxe a teoria de que essa energia animal, ela vem animal não de bicho, de animosidade, de anímico, né? Ele é a capacidade de curar através do fluido natural, né? Aquele que vem através do corpo e é doado para outro corpo. Então, a partir disso, a gente tem um princípio para a continuidade aqui do nosso estudo, lembrando que quando se fala do fluido magnético animal, gente, não é a energia do cachorro, do gato, do cavalo, não. É aquilo que vem do animismo mesmo, né? Sim. Então, acho que o homem como um animal inteligente, fazendo parte do grupo de animais do planeta, né? Isso. Vamos lá? Podemos seguir, então. Vamos, mas antes de seguir, eu fiz algumas pesquisas e hoje, para falar bem desse tema, esse tema é um tema que mexe muito comigo, ele busca, instiga a estudar, até porque a ciência vem desenvolvendo estudos e vem suas observações, suas deduções e conclusões nos remetem que hoje nem a matéria que nós percebemos como matéria, ela não é uma matéria efetiva. É um fluido concentrado, né? É energia. Então, e a gente voltando para os estudos de Kardec, eu também fui a Gênesis, que é o livro,
quarto livro do Pentateuco, no capítulo 6º, para mostrar como Kardec teve o cuidado de manter harmonia nas informações que ele deixou para nós. Claro que nós sabemos que ele o fez acompanhado por uma equipe espiritual que acompanhou essa missão, que manteve a rota, a rotina desse trabalho dele, né? E no capítulo 6º, que fala as leis e as forças, ele faz uma afirmação que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva geradora do mundo e dos seres. São-lhe inertes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidos na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa, entre outros. Então, as descobertas humanas de cada pedacinho desse fluido foram recebendo os nomes que nós conhecemos hoje para mostrar o quão complexo é o universo que nós estamos inseridos. Tem mais. Hoje eu fui muito longe do livro dos médiuns, fui buscando estudos e achei também ainda o item 17, nessa criação universal do mesmo capítulo, que ele fala, após haver remontado tanto permitir a nossa fraqueza em direção à fonte oculta, donde dimanam os mundos, como de um rio, as gotas d'água, consideremos a marcha das criações sucessivas e dos teus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Eu achei muito interessante a forma com que ele faz um link com a maternidade, com a questão da capacidade feminina de gerar, né? De produção. E isso mostra para nós o quão magnífico que é a obra divina. Certo? E ainda existe isso no Livro dos Espíritos, também na pergunta 36, sobre o vazio absoluto, né? E a comunicação dos espíritos, e essa eu acho interessante, que ela faz o seguinte, os espíritos podem esconder seus pensamentos, ele fala que tudo está descoberto no momento do fluídico, sempre quando são perfeitos, eles podem se afastar, mas sempre se veem, entretanto não é absoluta. Então ele mostra que a forma do fluido universal, ele é tão dinâmico, e tão maravilhoso, que ainda é muito pouco para a gente conhecer. A gente conhece muito pouco do tanto que há para se conhecer. Vamos lá? Agora, voltando para o item 6. Afirmou-se que o fluido universal é a fonte de vida, ele é ao mesmo tempo a fonte da inteligência. Então, nós falamos tanto do fluido universal, demos uma ideia da magnitude dele. E aí vem essa pergunta sobre a inteligência, também está nele? Aí diz os espíritos que responderam a Kardec, diz o seguinte, não. Esse fluido apenas anima a matéria, apenas a matéria. Ele é tão maravilhoso, ele é tão grande, imenso, que a gente não tem condição de mensurar. Mas não é ele que tem inteligência. Ele só é capaz de animar a matéria. Vamos ao item 7. Uma vez que compõe o perispírito, então já vamos indo para o detalhamento, esse fluido
se encontraria nele em uma espécie de estado de condensação que o aproximaria até certo ponto da matéria propriamente dita? E os espíritos responderam até certo ponto, como eu disse, pois ele não tem todas as propriedades desta. Ele é menos ou mais condensado, conforme a natureza dos mundos. Aqui tem mais uma dica sobre a grandeza, que é o que nós já vimos em Gênesis, a quantidade de mundos, certo? Tem algum comentário, John? Aqui nessa questão, número 7 do item 74, quando ele fala aqui sobre condensado conforme a natureza dos mundos, eu gosto de fazer sempre essa... Porque ele não fala assim, a natureza da Terra. Ele fala dos mundos, né? E muitas vezes nós paramos e pensamos, mas a gente não consegue imaginar outros planetas habitados. Indico uma leitura super interessante. Aliás, acabo de ler... Estou lendo, né? Uma série que fala sobre a saga dos Capelinos. E ele começa falando de Atlante, ou Atlântida, né? Um planeta, sobre o expurgo deles, depois sobre Capela e assim vai. E aí nós percebemos aqui que quando ele fala condensado conforme a natureza dos mundos, além de existirem outros mundos habitados, nosso conhecimento, digamos aqui, é um pouco limitado, digamos que muito limitado, porque nós imaginamos se tem outros planetas habitados, né? Então, como é que são essas pessoas? E como é o fluido dessas pessoas? E aqui diz que depende muito de onde nós estamos. Aqui é um pouco mais denso, né? Pode existir planetas que não seja denso, pode ser algo bem mais sutil, de matéria sutil, mas como já estudamos aqui no próprio livro dos médiuns, mesmo que seja sutil, ela não deixa de ser matéria, né? Então, acho que era só isso que eu tinha para contribuir nessa questão. John, você chama uma informação que a literatura espírita vem trazendo seguidamente informações, agora com mais ênfase, sobre o momento que a Terra passa, né, da transformação, né, para o mundo de regeneração, e trazendo informações sobre os outros mundos habitados e aquela visão nossa encarnada de que, por desconhecer algo além daquilo que nós enxergamos, meio São Tomé, né? Tem que ver para crer, a, a incapacidade de acreditar no que algum grupo chama de extraterrestre, mas são seres de outras unidades espaciais, de outros mundos, e que estão em comunicação. Eles até conseguem, dependendo da evolução, ter uma informação maior da Terra, mas nós ainda não temos essa possibilidade. Algumas vezes, algum que outro consegue um contato, consegue perceber um movimento, mas a comunicação ainda não está estabelecida, exatamente porque nós somos um planeta ainda numa condição bastante grotesca perante esses mundos. Não temos a evolução que a gente imagina. Se a gente parar um pouquinho e ver a Terra, só a gente pensar na transformação que nós tivemos desde a implantação da internet, e ela é mais nova que você, né? A internet chegou no final da década de 90. E o que ela mudou o mundo para nós. Então, imagine as tecnologias e todas as outras informações, como tem mundos muito mais avançados. Nós estamos ainda engatinhando para uma melhora, começando a dar os primeiros passos para sermos melhores. O livro dos Mas vamos lá. Espíritos, o livro dos Espíritos fala, até estudei terça-feira agora, isso no livro dos Espíritos, que como que nós aqui não conseguimos aprender nem mesmo sobre a nossa matéria, como é que vamos querer saber sobre matéria de outro lugar, né? Exatamente. Quando a gente começa a estudar esses livros, o Pentateuco, a gente percebe
quanta informação foi dada a Kardec e como que a própria descrédito humano em receber uma informação que não fosse de alguém que estava estudando ali de uma ciência palpável, e ele foi refutado e ainda é refutado por muitos até hoje que não se permitem compreender esse processo. Mas a gente chega lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a pergunta sobre o espírito dentro desse espaço. O item 8 diz: como um espírito pode movimentar um corpo sólido? Aí ele responde, ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que emana do médium próprio para esse efeito. Então, a capacidade na condição de estar na erraticidade, estar na condição de só espírito, sem estar encarnado, ele consegue manusear o fluido universal e também fazer uso do fluido que o próprio médium, aquele que tem mediunidade, emana. Então, essa combinação é que nos permite para que um espírito manuseie e faça a materialização, que foi o período bem vivido. E a gente sabe que o médium que doa esse fluido, ele cansa, ele se desgasta, né? Boa tarde, Wilton. Com Jesus, com certeza, ele está ao nosso lado aqui. Vamos lá, John, tem algum comentário sobre essa materialização, esse movimento mediúnico de materialização das mesas? Bom, eu acho que dá pra gente ler a 9, porque pelo que eu vi ali, e como a 9 é longa, depois dá para fazer um compilado nos comentários. Ok. Tá? Então vamos lá. Se você cansar e quiser que eu leia, é só falar, tá? E leia a 9 então para nós, você, que eu já falei bastante. Tá. Nossa, mas já cansou? Não, eu não canso, tu sabe que eu falo demais, mas as pessoas podem cansar do meu tom de voz, e aí dinamiza. Tá, ok, vamos lá então. Item 9, questão 9 do item 74. Os espíritos levantam a mesa com auxílio de seus membros, de alguma forma solidificados? Esta resposta ainda não lhes dará o que desejam. Quando uma mesa se move sob suas mãos, o espírito evocado vai buscando no fluido universal aquilo que anima essa mesa com uma vida artificial. Estando a mesa assim preparada, o espírito a atrai e a move sob a influência de seu próprio fluido, liberando por sua vontade. Quanto à massa da matéria que ele quer movimentar é muito pesada, convoca em seu auxílio espíritos que se encontram nas mesmas condições que ele. Em razão de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem um intermediário, isto é, sem o vínculo que o une à matéria. Esse vínculo que constitui o que vocês chamam de perispírito lhes dá a explicação de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio que me expressado de forma suficientemente clara para me fazer entender. Bom, aqui tem duas informações interessantes. Primeiro, observação. Chamamos atenção para a primeira fase. Essa resposta ainda não lhes dará o que desejam. O espírito claramente tinha compreendido que todas as questões precedentes foram feitas para chegar a esta. E fez alusão ao nosso pensamento, que esperava com efeito outra resposta, isto é, a confirmação de nossa ideia sobre a maneira como os espíritos moviam as mesas. Sempre voltando a lembrar, esse livro, a reportagem, a manifestação mediúnica que chamava a atenção naquele momento era a comunicação através das mesas girantes, para depois a psicografia, para depois da sequência. Fui ligar o ar aqui, que estava muito quente. E nesse período, ele estava esclarecendo isso. Mas eu trago uma lembrança sobre essa capacidade, como o espírito depende, além do fluido universal, ele depende
de um médium com mediunidade junto. Lembra o filme Ghost, né? Ele está ali no vagão tentando encontrar uma forma de chutar aquela latinha e o outro espírito que já mais tempo desencarnado fica ensinando ele a conseguir fazer aquele movimento e cada vez que ele chutava, ele passava pela latinha. A capacidade de que a matéria espiritual é diferente da matéria que nós temos aqui na Terra. E nos mostra o quão difícil, quanto exercício ele tinha para poder fazer isso, né? Seguimos? Ou algum comentário que você gostaria de fazer no compilado que sugeriste? Eu acredito que, como você citou ali Ghost, precisamos lembrar que neste filme tem uma médium, conhecida ali como Wada May, ali, né? Que ela começa ali com aquela história de tava usando o charlatanismo para ganhar dinheiro, até que de repente, pum, aparece mesmo o espírito para ela, até se assustou, desmaiou. E é um momento em que ele, como espírito, passa de espírito recém-desencarnado, passa ao obsessor zombeteiro, quando fica cantando um elefante, incomoda muita gente. Ou seja, ela só tinha essas ele só tinha essas manifestações na matéria, porque aquela médium, né, ainda estamos falando de um filme de ficção, que mesmo assim ensina muito, porque ela tinha essa doação do fluido, né? Deste fluido que a gente chama de energia ectoplasmática, né? E também quando a gente fala que eu quero trazer uma forma mais palpável para o entendimento de quem está assistindo, quando ele fala assim que quando a mesa é muito pesada, o espírito chama outro que esteja nas mesmas condições do que ele para poder ajudá-lo. Vou trazer um exemplo aqui. Você está dentro da sua casa e você quer movimentar um móvel que é muito pesado, você não consegue sozinho. Você chama alguém. Você chama um vizinho, chama o marido, o esposo, o filho, para te ajudar a mexer aquela mesa. Certo? Que é uma pessoa de carne e osso como você, né? Então, é assim que funciona. Os espíritos querem fazer uma movimentação. Os médiums estão ali na mesa. E ainda assim, é pouco ectoplasma que está sendo doado. Ele chama outro espírito para se alimentarem mais desse ectoplasma para poder movimentar aquela mesa. Acho que deu para entender? Deu, John, mas assim, talvez esclarecendo um pouco. Primeiro ponto que a gente precisa lembrar. Onde nós estamos, nós nunca estamos sozinhos. No mínimo, estamos os dois que Jesus pediu, alertou, onde dois ou mais estiverem, eu estarei. Que somos nós e o mentor ou a mentora que nos acompanha. Já começa esse primeiro diálogo. Se estavam os médiuns na mesa, eles não estavam sozinhos. Já estavam todos os espíritos que tinham a incumbência de fazerem a mentoria daqueles médiuns que estavam fazendo o experimento mediúnico em volta das mesas. E, claro, em razão da energia que tinha ali, tinha uma gama de espíritos curiosos, outros querendo se manifestar de toda sorte, vibrando na energia daquele grupo. Então, naquelas salas, naqueles salões que começaram as manifestações das mesas girantes, tinha muito mais desencarnado do que encarnado. E os médiuns que mobilizavam aquelas mesas, eles seguravam, eles cediam o tal o ectoplasma deles, né? O fluido mediúnico que eles eram capazes de, pela condição mediúnica deles, e faziam com que os espíritos que estavam ali para responder organizadamente também conduziam o fluido vital, o fluido etéreo, para que a materialização acontecesse, inclusive com as mesas bastante pesadas. Certo? Aí vem a pergunta 10. Os espíritos que ele convoca, então, já considerando a convocação, certo? Em seu auxílio, são inferiores a eles? Estão sob suas ordens? Aí ele explica exatamente como é que era o processo de organização.
são quase sempre iguais a eles, ou seja, da mesma condição evolutiva. Frequentemente vem por vontade própria. Certo? Ninguém era obrigado a ninguém, não havia uma hierarquia de ordem, mas talvez uma hierarquia de evolução espiritual, que essa existe. Aí tem 11 perguntas, todos os espíritos estão aptos a produzir fenômenos desse tipo? E a resposta, então, sobre aquele grupo que nós estávamos falando, os espíritos que produzem efeitos desse tipo são sempre espíritos inferiores que ainda não estão totalmente libertos da influência material. Aqui eu acho que você tem algo para nos explicar, John. Não? Não, acho que dá para seguir. É porque, assim, se eu explicar, a gente acaba entrando no que vai ser colocado mais para frente. Então tá, vamos seguir, porque daí a gente fecha a seguir. Tá. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem de coisas que estão abaixo deles, mas perguntamos se, em razão de serem mais desmaterializados, não teriam o poder de fazê-lo, se tivessem vontade. E eles dizem, eles têm a força moral. Assim como aqueles outros têm a força física. Quando têm necessidade dessa última, servem-se dos que a possuem. Não lhes foi dito que eles servem os espíritos inferiores como vocês fazem, como carregadores? E aqui tem uma observação que diz: foi dito que a densidade do perispírito, se assim podemos nos expressar, varia conforme o estado dos mundos. Parece que ela varia também no mesmo mundo conforme os indivíduos. Em espíritos avançados moralmente, o perispírito é mais sutil e está próximo daquele dos espíritos elevados. Em espíritos inferiores, ao contrário, está próximo da matéria. E é o que faz os espíritos de estágio inferior conservarem por tão longo tempo as ilusões da vida terrena. Eles pensam e agem como se ainda estivessem vivos. Têm os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Essa rudez do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais adequados às manifestações físicas. Por essa mesma razão, um homem do mundo habituado aos trabalhos intelectuais, cujo corpo é frágil e delicado, não consegue levantar um fardo pesado como faz um carregador. A matéria nele é, de certa forma, menos compacta. Seus órgãos e membros menos resistentes e ele tem menos fluido nervoso. Como o perispírito é para o espírito, mesmo que o corpo é para um homem, e como sua densidade está em razão da inferioridade do espírito, essa densidade substitui neste a força muscular, isto é, dá ao espírito inferior, em relação aos fluidos necessários às manifestações, um poder maior que entre aqueles cuja natureza é mais etérea. Se um espírito elevado quer produzir tais efeitos, age da maneira que entre nós, as pessoas delicadas, faz com que sejam realizados por um espírito que domina o ofício. Aqui tem alguns esclarecimentos que a gente não pode levar para a literalidade da escrita, e sim da compreensão da forma que ele quer dizer. O que ele traz para nós é que os espíritos que estão mais evoluídos, que estão mais dados a trazer ao desenvolvimento, às vezes precisam de ajuda daqueles ainda mais vinculados à matéria para poder se manifestar no mundo terreno. Esse é a escala evolutiva dos espíritos, não é que haja questões de superioridade, simplesmente uma hierarquia no plano espiritual. A gente sabe, pela comunicação dos espíritos, pelas literaturas espíritas que estão aí a todo tempo trazendo cada vez mais informações, que os espíritos que andam mais próximo ao orbe terrestre estão ainda muito vinculados à matéria. E é por isso que a facilidade deles, e a gente sabe também que aqueles que ainda dependem, que são disponíveis às trocas, porque ainda dependem, sofrem pela ausência da matéria, do fluido
que eles tiram das matérias. Tem muita informação nesse espaço, até as próprias cidades espirituais que estão no orbe terrestre ainda acolhem espíritos com a evolução da Terra, para depois ainda alcançar outro estágio, e vai evoluindo para outros planetas e para outros estágios da erraticidade. Está no livro Nosso Lar, no filme, mostra bem no momento em que a mãe do André Luiz, ela cede, ela vem de outro estágio para se comunicar com ele, que se encontrava numa cidade no plano, já não estava mais no umbral, mas já estava numa cidade no plano do orbe terrestre, que é o nosso lar. E aqui, sobre cada espaço da Terra, existe uma cidade de acolhida. Mas é toda a sua conversa, John? Bom, já vou pegar um gancho aí, né? Que todo mundo, eu pelo menos ouvi de, no mínimo, uns 60 espíritos, tá? Ah, quando eu morrer, eu quero ir pro nosso lar. Gente, para que viajar tão longe? Né? Eu já falo assim porque nós sabemos que, bom, os espíritos utilizaram, no caso André Luiz ali, porque André Luiz, nosso lar fica sobre o Rio de Janeiro, né? Então, assim, sobre a cidade do Rio de Janeiro tem a cidade espiritual chamada Nosso Lar. Isso não significa que é a única cidade espiritual que existe. Aqui em Santa Catarina nós temos a cidade de Águias, com a colônia principal chamada Colônia das Flores. Temos a Amores, que fica sobre o Rio Grande do Sul, né? Então, assim, são várias e várias cidades espirituais. Não somente Divaldo fala de redenção sobre a Bahia, né? Exatamente, Redenção, que é a cidade sob a égide de Joana de Ângeles, né? Então, assim, a gente começa por aí já a conversa logo, que é porque normalmente primeira coisa, quando eu morrer todo mundo passa pelo umbral. Mentira, nem todo mundo passa pelo umbral, tá? Tem gente que acaba passando, assim, aquele sofrimento no final da vida reconhecido como próprio umbral, né? No momento em que a pessoa encontra-se talvez em coma ou sofrendo, passa o próprio umbral, sendo o corpo físico em sofrimento, e o espírito vivenciando um umbral até o momento do desencarne, onde ele já é acolhido e é levado para os hospitais. Depende da cidade que você está, certo? Falando aqui sobre um parágrafo que foi lido ali, por isso que eu não quis comentar anteriormente sobre a história dos espíritos superiores, espíritos inferiores, quero trazer também o entendimento de que Jesus Cristo, né? Yeshua Cristo, também conhecido como nosso Mestre Jesus, todos nós sabemos que ele precisou se preparar mais de 2000 anos, diminuindo a escala evolutiva dele para poder encarnar na Terra. Certo? Certo, não foi bem fácil, não. Mergulha e sai no útero e sai. Exatamente. É uma preparação, gente. Por isso que nós temos também as câmeras de reencarne. Porque a partir do momento em que a pessoa desencarnou, passou ou não pelo umbral, não interessa, e foi acolhida em uma cidade espiritual ou em uma colônia espiritual, né? Colônia é uma palavra que eu ouso a dizer que é um pouco antiga, porque a estrutura é muito, muito da Terra. Temos capitais espirituais, cidades, bairros, né? Então, assim, a pessoa é acolhida, ela eleva o seu fluido, ela é desligada da matéria. É por isso que ela precisa passar pelas câmaras de reencarne para diminuir ali, ou seja, para perder o lado sutil da matéria e entrar no lado mais grosso da matéria, que é o nosso corpo físico, certo? Então, quando é colocado ali é o seguinte, ó, se um espírito elevado quer produzir tais efeitos, quais são os efeitos? A materialização, que é o que está sendo colocado aqui neste momento. Ele age da mesma maneira que, entre nós, as pessoas delicadas, faz com que sejam realizadas por um espírito que domina o ofício. Isso não quer dizer, gente, por exemplo,
Por que que um espírito zombeteiro tem muito mais acesso a nós? Porque nós, muitas vezes, levamos a vida flauteada e zombando de tudo. Ele tem acesso, nós estamos na mesma vibração. São os espíritos afins. Por que que é tão difícil a gente ter aquela intuição? Nosso mentor vem aqui no ouvido e fala: John, querido, vai lá, levanta dessa cama cedo, vai trabalhar, vai estudar. E aí, o que que acontece? A gente vira pro lado e, bum, dá de cara com o zombeteiro ali. Fala: não, capaz, deita aí, bota a aula para rolar, já que tá online mesmo, e fica na cama, aproveita mais um pouco. Qual é a vibração que a gente tá? A do zombeteiro ou a do mentor? Vai ouvir qual? Exatamente. É esse o grau de superioridade e inferioridade que é colocado aqui. Isso não quer dizer que os espíritos superiores, né, no sentido de escala energética e evolutiva, não quer dizer que eles não tenham acesso a nós. Porque se fosse assim, o espírito de verdade não teria se manifestado nas mesas girantes para trazer as respostas como o espírito de verdade. Ele teria colocado lá o procurador do espírito de verdade. Amando de. Amando de, em resposta de. Certo, gente? Assim, o espírito de verdade ele não mandou correspondente, né? Ele não passou a procuração para o correspondente. Ele fez as respostas. Os espíritos que ali estavam fizeram respostas, né? Muitos deles nem se manifestaram com identificação, porque sabemos nós, pelos próprios espíritos, que são espíritos extremamente elevados, né? Então, assim, Para produzir o material que tem, a gente percebe que não eram espíritos zombeteiros. Se a gente parar para ver a seriedade que o Pentateuco tem dos livros, os esclarecimentos com mais de quase 200 anos, e nos trazendo informações, reflexões dessa envergadura, capaz de modificar a nossa conduta encarnada, a gente percebe que quem esteve ali naquele grupo não eram espíritos inferiores, porque teriam caído num descrédito e não se sustentando por quase 200 anos uma literatura dessa. Exatamente. Até mesmo naquela série que eu estou lendo, que você também já leu boa parte dela, mas é bem longa, um pouco cansativa, ele fala que os espíritos, quando vieram para a Terra, os espíritos de Artilantê, quando vieram para a Terra ali, gente, eles passaram por um procedimento de readequação de matéria, né? E aí nós perguntamos e pensamos assim, tá, mas como é que isso funciona? A pessoa vai ficando pequenininho, como é que funciona isso? Assim como nós temos as nossas tecnologias, por exemplo, micro-ondas, que eu coloco uma comida super gelada e em 10 minutos ela sai quente, eles também possuem tecnologias para acelerar, hoje, né, para acelerar essa aproximação de matéria, sendo ela da matéria sutil para a matéria densa, quanto da matéria densa para a matéria sutil. É isso aí que eu tinha para Exato, falar. exato. E lembrando sempre que quando você fala dessa chegada dos espíritos de outros planetas que estavam, eles vinham para trazer informações, encarnar na Terra, trazendo informações e provocar a evolução humana. Mas isso é um outro assunto que nós temos outras conversas para fazer em palestras e não especificamente aqui, porque a gente pode desviar a atenção, não que não seja interessante, né, John? John, que horário nós temos aí? Quanto tempo temos de aula? 3 minutos. Nossa aula está terminando? Sim. Então, não vou nem começar o item 13. Vou terminar o item 13 rapidamente, porque daí entra o papel do médium no item 14. Vou ler o 13, nem que a gente tenha que repetir na próxima aula, certo? Se compreendermos bem o que disse, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito retira desse fluido o envoltório, semimaterial que o constitui o seu perispírito. E é por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte. É isso mesmo? E a resposta foi sim. É o mesmo que dizer que ele anima a matéria com uma espécie de vida artificial. A matéria se anima de vida animal. A mesa que se move sob suas mãos vive como o animal. Ela obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é esse que a move como homem faz com um fardo, quando a mesa se eleva.
Não é o espírito que a levanta com a força dos braços. É a mesa animada que obedece ao impulso dado pelo espírito. É quase Ou um seja, puxão ele de não orelha. pega ali e ergue o pé da mesa. Ele não pega como nós pegamos a caneta e mexe assim. Ele é capaz de mexer a mesa, tomar a mesa e fazer a movimentação. É um outro processo que não é o processo de pegar, de adotar que nós temos. Mas esse assunto dá para a gente retomar aqui na próxima aula, né, John? Então, na próxima aula, na véspera do Dia das Mães, no dia 7 à tarde, é 7 ou 8? 8. E de manhã, no sábado, eu convido a todos para live com o Bom Chiquinho e tem mais, eu me esqueci, o outro companheiro de debate sobre Maria, a nossa Bem mãe. como E na quinta-feira, antes, a nossa fala do início do mês de Maria, né? O mês das mães. isso mesmo, vamos fazer aí 4 semanas do mês das mães, com alguns convidados super especiais, que ainda serão surpresas aí ao decorrer dos dias. E no dia 5 temos a nossa querida Juliana Bender conosco, palestrando para nós. O tema ainda é surpresa, viu? Muito obrigado. Até por falar em Juliana Bender, está aqui conosco também, online e ao vivo. Essas nossas parcerias online só nos fazem crescer e espraiar essa doutrina maravilhosa. E daqui a pouco ela tem uma live também, eu já convido, preste atenção. Se não me engano, agora às 18 ou às 20 tem uma chamada, não é, Juliana? O tema é bem interessante, falar, fazer abordagem, estudar a doutrina é isso, é crescer, é buscar informação. Não é simplesmente a ladainha da oração, é compreender, fé raciocinada. Provoco a você e a gente encerra aqui nossa 18ª aula do livro dos médiuns e John já se despediu de nós. Hoje às 18 horas, então, Juliana, online. E para encerrar, com o coração cheio de alegria, eu agradeço a presença de todos, a espiritualidade amiga que esteve conosco mais uma vez nessa aula, trazendo, intuindo para que tivéssemos as melhores respostas, as melhores informações e para que as nossas reflexões sempre tragam e provoquem conhecimento. Gratidão. Estamos juntos amanhã no Evangelho, às 20 horas. E hoje não deixem de ver às 18 horas a live da Juliana e às 21h30 também o Evangelho com ela. Um beijo, fiquem com Deus.